7 do primeiro tempo. O Hulk começa a puxar, a câmera flagra o Hulk puxando o ar e o ar não vinha. Rapaziada, o Galo fez sua estreia pela Sul-Americana, mas mesmo controlando o jogo por boa parte do tempo, não conseguiu sair com a vitória. E eu vi muitos torcedores não valorizando esse pontinho em uma partida que aconteceu em Cusco, a mais de 3.000 metros do nível do mar. Então decidi fazer esse vídeo explicando como é jogar na altitude. Então, para entender isso, primeiro é preciso saber o que é de fato jogar na altitude. A altitude se refere a quantos metros um lugar está em relação ao nível do mar. Uma cidade praiana como o Rio de Janeiro está basicamente ao mesmo nível do mar. Já São Paulo, por exemplo, está a 772 metros acima. Para se ter uma referência melhor, a cidade mais alta do Brasil é Campos do Jordão, que tem pouco mais de 1.600 metros de altitude, que deixa as temperaturas mais baixas e por isso faz de lá um ponto turístico no estado. Agora, quando a gente fala das altitudes que os clubes brasileiros têm que enfrentar, a régua sobe um pouco. E o que rola nesses lugares é um fenômeno que você já deve ter visto em alguma aula de física. A partir de 1.500 metros, o nosso corpo já começa a sentir alguns efeitos. Mas o consenso é que a maioria das pessoas tem sintoma acima dos 2 a 3.000 metros de altitude. É comum sentir dor de cabeça, náuseas, tonturas, vômitos, sensação de falta de ar, fadiga, entre outros sintomas. Que é chamado pela ciência de mal das montanhas. Os estádios do Melgaro, do Independente Del Valle e do Alcas, por exemplo, ficam nessa faixa de altitude. Agora, se você subir um pouco mais, acima dos 3.000 metros, essa parada fica ainda mais forte. É nessa faixa de altitude que ficam os estádios do Bolívar e do The Strongest, lá em La Paz, que tem 3.640 metros de altitude. E é de lá que são vistas as cenas mais bizarras de cilindro de oxigênio na beira do gramado e até jogadores passando mal. Em Cusco, o Galo enfrentou uma altitude de 3.400 metros. O que acontece é que à medida que a altitude aumenta, a chamada pressão atmosférica diminui. E com essa pressão diminuindo, a quantidade de moléculas de oxigênio disponíveis no ar para a gente respirar também diminui. Ou seja, o corpo humano tem mais dificuldade para absorver o oxigênio, fica literalmente mais difícil de respirar. E essa diminuição da pressão do ar, que rola nas altitudes, não afeta apenas os jogadores em si. Quando a resistência do ar fica menor, a bola sofre menos atrito e consegue viajar mais rápido pelo campo, dificultando a vida dos goleiros. Em 2007, a FIFA chegou a banir jogos acima de 2.500 metros de altitude, por potenciar riscos à saúde. A entidade também considerou que atletas que jogam regularmente nessas alturas teriam uma vantagem, já que o corpo tem um processo natural de adaptação, mas a regra acabou sendo banida em 2008. Quem defende que os jogos continuam acontecendo na altitude argumenta que existem outras condições adversas que beneficiam os clubes mandantes em qualquer situação, como o clima de uma determinada região, que pode ser muito quente ou muito frio, ou até o gramado do estádio. Além disso, os atletas que jogam em grandes altitudes vão jogar em cidades próximas ao nível do mar, eles também sentem os efeitos dessa aclimatação, o que deixa essa suposta vantagem meio que elas por elas. Mesmo essas partidas na altitude sendo tão frequentes no futebol, as discussões sobre elas parecem estar bem longe do fim. Jogar na altitude não é brincadeira. Até o Hulk, que é uma máquina, sentiu os efeitos de jogar a mais de 3.000 metros do nível do mar.